Vamos lá, irmãos. Continuando a nossa exposição na carta aos Efésios, Efésios, capítulo 3, versos 17 até o verso 19. Verso 17 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Somente até aí. Amém. Então, irmãos, vamos continuar nossa exposição nesta carta magnífica, uma carta muito rica em seus detalhes. Estamos aqui na oração que Paulo faz aos Efésios, vai até o verso 21, e eu dividi, como eu disse, semana passada, em 3 partes. Semana passada nós estudamos os versos 14 a 16 e essa semana estudaremos os versos 17 a 19, sendo que semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui estudando os versos 20 e 21 e aí a gente encerra o capítulo 3, ok? Irmãos, antes de começarmos esta exposição, eu quero mais uma vez, meus irmãos, enfatizar a respeito da infalibilidade e a inerrância das Escrituras, Estamos no mês da Reforma e o que motivou os reformadores, o que foi o principal ali, foi Martim Lutero, foi as Escrituras, A igreja havia saído, ela havia se desviado, Aquela igreja que não era igreja, aquilo era sei lá o que era aquilo, mas enfim, Lutero sai daquilo e nos apresenta, a verdadeira Escritura, a qual eles tinham omitido, essa maravilha aos olhos dos cristãos, daquela época. Então, para que a gente tenha certeza da autoridade, da validade dessa Escritura que nós temos hoje, sobre a igreja de hoje, nós temos que olhar alguns aspectos dela, E eu vou abrir esse parênteses e já eu fecho, tá bom? Vamos dar uma olhada lá no livro de Mateus, capítulo 22, rapidamente. Mateus capítulo 22, verso 29, que vai dizer assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o que estava acontecendo lá? Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eles tentaram a Cristo lá, eles inquiriram a Cristo, a Jesus, sobre uma situação, não sei se era verdadeira ou hipotética, falando, de uma mulher que não teve filho do primeiro esposo, mas ele tinha outros 6 irmãos, esses 6 irmãos morreram e sem deixar filhos, E aí eles tentam a Jesus falando, e no céu, Como é que vai ser na ressurreição? Aí Jesus fala, vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na grande verdade, irmãos,
eles tinham as escrituras. Eles tinham as escrituras na mão. O erro deles era deturpar essas escrituras. Era isso. A má interpretação dessas escrituras é que eles erravam, né? Que aí se transformava isso, a gente naquela época não tinha esse nome, mas hoje a gente tem, de heresias, né? Então, e eles jogavam, eles lançavam as suas pérolas ao vento, né? É isso e ponto. Acabou. E muitos seguiam ele por causa disso. E não é assim hoje também? Não é assim, dessa forma hoje também, né? Os saduceus do passado, hoje, o nome deles se chama evangélicos. Presta atenção nisso. Há uma diferença entre cristão e evangélico. Eu já falei aqui sobre isso, né? Cristão é o que segue a Cristo, os mandamentos de Cristo. O evangélico é aquele oba-oba, né? Eles vão por todo vento de doutrina, né? Todo vento de doutrina eles estão seguindo. É igual folha seca no vento, vai para lá, vai para cá, vai pra... A gente tem um relato de uma conhecida de que ela ia para uma situação dessa, aonde tinha oba-oba, onde tinha revelação. Aí ela ia, ali tinha revelação, ela ia. Aí ali não tinha mais, ela ia para uma outra que tinha outro tipo de revelação. É isso? Esses são chamados evangélicos. Nós não somos evangélicos. O que nós somos cristãos. Cristãos. O que é cristãos? É aquela pessoa que segue verdadeiramente a Cristo, obedecendo os seus mandamentos. Eu vou falar aqui sobre isso, tá? Vejamos o que está escrito, irmãos, lá em Romanos. A gente vai dar uma passeada para que isso fique bem claro, e aqueles que vão nos assistir, né, que a gente agora está gravando a nossa pregação, entendam também, compreendam se eles estão nesse caminho, voltem para o caminho certo, né? Romanos 15, verso 4, olha o que Paulo fala: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que Paulo está falando aqui? Ali não tinha ainda o Novo Testamento, correto? Mas o que ele tinha era a palavra de Deus. Era o Antigo Testamento, estava nas mãos dos apóstolos. E o que ele falou? Essas Escrituras, o que foi escrito para o nosso ensino. Então temos mais uma informação. A Escritura é para o nosso ensino, para que a gente seja ensinado acerca do que está escrito aqui, certo? Guarde isso aí. Mas também eles tinham alguma coisa já pronta do Novo Testamento, né? Tinha alguma coisa. Os apóstolos, eles, através do Espírito Santo, irmãos, eles sabiam que esses escritos que eles estavam ali redigindo iam virar palavra de Deus, porque eles estavam sob a inspiração do Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo, e essa abundância do Espírito provocava neles palavras que era soprada pelo próprio Espírito, e eles sabiam, isso aqui é Escritura, vai virar Escritura no tempo de Deus. Então eu tenho que escrever a ordem que eu escrevo, e isso é inspiração, tá? Sobre eles, né? Veja o que Paulo escreve. Veja o que Pedro escreve: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que Pedro está falando? Nenhuma profecia, nada que foi escrito até aquela hora, aquele dia que Pedro estava escrevendo isso, nada do que foi escrito é de interpretação humana. Não foi o homem da cabeça dele que tirou todas as coisas e escreveu aqui. Não! Muita gente tem falado, Paulo escreveu, João escreveu, Pedro escreveu. Não! Quem o autor das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. Eles são instrumentos usados, instrumentos usados para levar, para escrever
as doutrinas, as escrituras, e isso se tornou palavra de Deus, porque saiu da boca do próprio Deus. O Senhor não ia falar, existe um verso, irmão, esse verso é marcante. Ele não ia dizer isso se ele não autenticasse as escrituras. Ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Opa! Pão, ele está falando do pão físico, tá? De papá. Mas a palavra é essa aqui, ó. A palavra é a escritura. Então, se ele falar, ó, a escritura que sai da boca de Deus, não da boca do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, não. Da boca de Deus. Eles foram instrumentos usados para escrever. E isso fique claro, que muitos pensam que a escritura foi feita por homens. Não, não. Negativo. Foi feito por Deus. Deus é o autor das escrituras. Aí ele continua. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus, quem eram? Eles e os que estavam mortos, os profetas, falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Olha lá. Então, foram inspirados pelo Espírito Santo, certo? Então, ele vai falar assim, ó, isso que está escrito aqui, inclusive o que eu estou escrevendo, e inclusive o que ele estava escrevendo. Ele sabia que eu tive um professor lá no meu mestrado, que ele falava, não sei se ele vai ver o vídeo, né? O reverendo Daniel. Ele dizia que todos que escreveram tinham a noção de que isso era... A gente estava aí estudando o livro de Salmos e eu fiz essa pergunta a ele. Não, eles tinham... Se você vê o livro de Salmo, Davi falando sobre Cristo. Foi nesse salmo, eu não me lembro qual era o salmo, se era o salmo 22, eu não me lembro. Falando sobre Cristo. Eu falei, ele tinha a noção do que ele estava falando e de quem estava falando, que ia virar escritura, entende? Então eles tinham noção. Por quê? Porque eles estavam sob o domínio do Espírito Santo e eles não estavam fora de si, igual os espíritas aí, não estavam fora de si, estavam conscientes, mas o Espírito estava sobre eles. Aí nós temos aqui o que eu acabei de afirmar, que eles tinham essa noção. Olha o que na mesma carta Pedro vai falar. Na mesma carta, na segunda carta de Pedro, ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, os inconstantes, torcem. Não é o que fazem hoje? Eles torcem, né? E igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Esses indoutos, inconstantes, torcem os escritos de Paulo. E quem eram as outras escrituras? As outras. Então o que Pedro fala? Ele equipara, impede igualdade ao que já havia sido escrito, que era considerado escritura, com o que Paulo já estava escrevendo. Então o que nós temos aqui? Pedro autenticando, validando essas escrituras. Tanto dele como ele fala de Paulo, mas a dele estava inclusa também. Entende? Então, irmãos, com isso em mente, presta atenção, eu estou abrindo um parêntese grande aqui. Com isso na nossa mente, esse entendimento breve aqui, com isso aqui inculcado, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 1. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2.
Olha o que diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos, presta atenção agora, com todos os que em todo lugar, universal, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que Paulo está falando? Esta escritura, ela é para todos em todo o lugar. É uma escritura universal, não é uma carta específica para a comunidade em Corinto. Não. Principalmente foi ali, primariamente ali. Mas depois ela é para todos. Essa carta era lida em todas as igrejas. Eu vou chegar lá. Então, irmãos, entenda. Preste atenção na construção do meu pensamento. Primeiramente, uma carta tinha o seu primeiro destinatário. No caso aqui era a igreja de Corinto, certo? Mas não era o único. Logo após lida esta carta, essa escritura que é verdadeira, ela era lida em outras igrejas. Para quê? Ensino, para instrução. Foi o que eu li lá em Romanos, né? Dos santos, né? E posteriormente a todas as eras da igreja, até chegar o dia de hoje. Para quê? Com o mesmo intuito. O intuito de quê? De instrução. O intuito de ensino. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Colossenses, capítulo 4, verso 16. Colossenses 4, verso 16. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Olha o que fala. Colossenses 4, 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, está falando com os colossenses, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. O que quer dizer isso? Que toda a carta era lida em todas as igrejas, ela circulava em todas as igrejas. Ela fazia ela fazia uma peregrinação nas igrejas para quê? Como lemos lá, para ensino, para instrução do povo. Irmãos, pensa bem, as escrituras de Deus, soprada pelo Espírito Santo, precisa repetir esse preceito em todas as cartas ou livros? Precisa? Lógico que não. Lógico que não precisa. Basta estar escrito em alguns versos e você vai entender. Toda a escritura. Não é só a carta de Colossenses, que a carta, toda hora você pega um parágrafo e bota isso embaixo. Nossa, é ignorância demais. Entende? Então, como nós somos aqui um povo inteligente e coerente e equilibrado, nós acreditamos que essa fala de Paulo aqui serve para toda a Escritura. Toda a Escritura. Certo? Como assim? Ao início da carta que eu falei de 1 Coríntios, serve para toda a Escritura. Tudo que está sendo falado aqui serve para toda a Escritura. Guardem isso. Então, irmãos, quando lemos, é onde eu quero chegar. Quando nós lemos em 1 Coríntios 11, no versículo 2 e no versículo 23, quando nós lemos aqui, 1 Coríntios 11, versículo 2, eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. O que Paulo estava falando? Eu vos entreguei preceitos e vocês estão retendo eles. Vocês guardam esses preceitos. Que preceitos são esses?
Que preceitos Paulo está falando aqui? Todos os preceitos, toda a carta, todas as cartas, toda a escritura. Toda a escritura. É onde o ponto que eu quero chegar. Por quê? Tem coisas que foi falado para o apóstolo. O próprio Jesus Cristo falou para o apóstolo. Em visão, em sonho, em aparições, o próprio Jesus Cristo instruiu o apóstolo acerca de como ele queria que a igreja dele andasse em todas as eras. O próprio Senhor Jesus. Por que eu tenho essa certeza? Verso 23. Porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É só para ceia isso, irmão? Não! Não! Não é só para ceia, é para toda a carta. Ele falou, esses preceitos eu te entreguei. Que preceitos são eles? É a verdade, a escritura. E quem me deu isso? O Senhor Jesus. E é para quê? É para cumprir. Não é para ficar olhando e falar, não, isso é cultural, porque aqui está falando do véu. Eu vou tirar, eu já falei, eu vou tirar um domingo aqui para falar sobre o véu, para que vocês sabem, vocês conhecem a doutrina e vocês obedecem. Só que tem gente que parece que está se fazendo de surdo. Como isso está sendo gravado, eu quero que eles ouçam a voz da Bíblia, não a minha voz, a voz do Senhor falando. Porque Paulo está falando, porque eu recebi do Senhor. Não foi de qualquer pessoa. Presta atenção. E na mesma carta, Paulo vai repetir essa ordem. Vá lá no capítulo 14. Capítulo 14. Se isso não é claro, eu não sei mais o que é claro. Que está no capítulo 14, verso 37. 1 Coríntios 14, verso 37. Diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, o que quer dizer isso? Se vocês se dizem espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. As coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ora, será que Paulo tem que colocar toda hora isso em todo verso? Em todo parágrafo? Será que Paulo tem que fazer isso? Teria que fazer isso? Lógico que não. Não. Aí sabe o que eles falam? Não. É só para esse capítulo. Quem botou capítulo e verso nas escrituras? O homem. Isso aqui é uma carta. Isso aqui é uma carta que é direta, com parágrafos. Entende? O capítulo, quem colocou? Amém. Facilitou a gente. Os versos, facilitou para aguardar. Legal. Mas isso aqui é uma carta. É uma carta escrita direta, sem interrupções. Entendem isso? Então, se nós temos essa consciência, essa mente, né? Nós compreendemos isso. Nós podemos com toda certeza, irmãos, afirmar que isso é não só mandamento, mas também doutrina, ensino e instrução para todas as igrejas, de todas as eras, até o dia de hoje. Tanto as do primeiro século, como as do século 21. Porque Paulo, o Espírito Santo não é maluco, né? Não é doido. Né? O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo diz assim, ó: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura.
Não só pontos dela, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, né? Para quê? Ele explica, o Espírito Santo explica, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para quê? Para obediência, né? Para que você obedeça. Então esse é o princípio do sola escritura do reformador Martim Lutero. É toda a escritura, não só a escritura. Esse solas veio depois, não sei nem quem é que foi que inventou isso, mas tá lá, isso veio depois, porque Martim olhava para as escrituras e falou: ó, vocês estão errando, errais por não conhecer as escrituras. Que Pedro vai falar aqui que homens indoutos e inconstantes, o quê? Torcem para a própria condenação dele. Não é o que está acontecendo isso? A maioria faz isso. Eles desobedecem às ordenanças. Eles desobedecem. Então, o que nós temos escrito aqui nos versos 17, 18 e 19 de Efésios é para nós hoje. É o ponto que eu quero chegar. É para nós hoje. Esses 3 versos é para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Que a gente tome posse disso hoje e a gente não esqueça toda a escritura. Toda. Em latim é tota scriptura. Não sola escritura, mas tota escritura. Fecha esse enorme parênteses. Irmãos, por que foi necessário, né, a gente salientar isso, né, novamente? Porque nós, para que tenhamos a certeza do que está sendo exposto aqui, irmão, domingo após domingo, seja verdade, seja verdadeiro, não mentiroso da minha parte, mas vem da parte de Deus, né? Não só isso, mas também para que sejamos, não só ouvintes, mas o quê? Cumpridores da palavra. Cumpridores do que está escrito aqui. Não adianta você ouvir, eu entendo, mas não cumpre, não adianta. Então, tenhamos essas escrituras como a nossa, realmente afirmando e fazendo no nosso dia a dia, como regra de fé e prática da nossa vida. Vamos lá. Dito isto, quem são? Não vai dar tempo de fazer tudo. A gente vai, o que der tempo a gente faz. Semana que vem, se der tempo, a gente não vai dar tempo de eu falar tudo. São muitas coisas. Mas vamos lá. Verso 17 do Efésios 3 aí. Vamos lá, irmãos. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, né? O que ele está falando? Quem são, primeiramente, a gente tem que saber quem são os que são o que Cristo habita, né? Quem é aquela pessoa que Cristo habita? Quem é? Quem é essa pessoa, né? A gente tem que saber quem é, quem são eles. Para responder essa pergunta, nós devemos usar, irmão, a própria Escritura. Então, vamos lá em João, é o Evangelho, tá, irmãos? O Evangelho de João, o capítulo 14, do verso 20 ao 23, que vai dizer o seguinte. João 14, do 20 ao 23, diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Presta atenção no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem
que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Presta atenção. Aqueles, né, que lá no verso 17, Cristo habita, quem é aqueles que Cristo habita? Aqueles que guarda os mandamentos, né? Que tem os mandamentos e guarda. Esse ama Cristo. E ele vai falar: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não é isso que ele vai falar no verso 23? E guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. O que quer dizer? Habitação. Para que Cristo habite em nós, pela fé, né? Que também não é nossa, é dele, né? Aquele que guarda os mandamentos. O que é guardar aqui, irmãos, né? Vamos por etapa, né? Esses que são habitados por Jesus são os que cumprem os seus mandamentos. Essa palavra aqui, guardar, aqui em João, no grego, ela quer dizer o quê? Obedecer aos mandamentos. A guarda dos mandamentos é a obediência dele. Não é você guardar, botar numa caixa, fechar e trancar. Não, isso é outro tipo de guarda. Não deixa de ser guarda, mas é outro tipo de guarda. Aí você esconde. Não. Guardar é cumprir os mandamentos. Por isso que eu estou falando dos mandamentos, das escrituras. É por isso que eu tive essa pequena introdução falando sobre as escrituras. Porque é isso que nós devemos guardar. Não é dias, não é doutrina humana, é as doutrinas de Jesus e de seus apóstolos. Então, os que cumprem, né? Os que guardam os mandamentos de Deus, esses são o que Cristo habita. Cristo não habita em pessoa desobediente. Cristo não habita em pessoas que desobedecem os seus mandamentos. Não habita. Não habita. Tiago vai falar: se você tropeçar em um só mandamento, o resto foi de ralo também. Entende? Vai falar: se você fala que furta, mas mata, não adianta. Que não furta, mas mata, né? Você não furta, mas mata. Eu não roubo, eu não furto, eu não roubo, eu faço bem ao meu pai e minha mãe, eu honro, eu amo a Deus, eu amo ao próximo, mas eu adultero. Eita, o resto foi de ralo junto com o adultério. Não adiantou. Então você tem que guardar. Guardar o quê? A lei do Senhor. Então, esta palavra, guardar, é a mesma palavra que é usada lá em Apocalipse. Apocalipse 22, verso 7, vai dizer assim, ó: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O que é? Aquele que cumpre. Olha o verso 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos. Em algumas bíblias corruptas, dilaceradas aí, eles falam que é lavagem de vestimenta. Está errado. Deturparam a palavra de Deus. Aqui é bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquele que cumpre, presta atenção nisso, olha só, aquele que cumpre, guarda, obedece os mandamentos, Cristo habita nele. E esse habitar nele faz com que ele tenha direito à árvore da vida e seja um passaporte para ele entrar na cidade pelas portas. Você não vai entrar pela cidade pelos muros, pela porta. E quem é essa porta? Cristo. Então, irmãos, já que esses guardam os mandamentos, Cristo habita em seus corações. Presta atenção.
Presta atenção, a guarda de mandamentos, irmão, é pela fé, entendam isso. Como também a habitação de Cristo. A guarda é pela fé e a habitação, não é o que ele vai falar aqui? Para que Cristo habite pela fé. É pela fé. Não é por obras. Esquece esse negócio de obras, tá? Eu posso ter dado a entender que seja assim. Não é por obras. É pela fé. Tanto uma coisa quanto outra. Certo? E o que é habitar nesse texto, né? O que é habitar? Essa habitação. Essa habitação de Cristo é uma habitação, o grego falando ali, é uma habitação que permanece para sempre. Cristo nunca mais sai de você. Nunca mais, se você é um eleito. Esse negócio de perda de salvação, isso é heresia. Ah, ele perdeu a salvação, ele caiu da graça e por aí vai. Um monte de besteira falando. Não. Essa aqui, ele habita em nós pela fé. E essa fé não é dada por nós mesmos. Ele que dá. Lembra lá de Efésios, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Efésios 2:8. Ele vai falar isso. Essa fé é dada por Cristo para que ele habite em nós. Que se deixar por nossa conta, a gente vai fechar a porta. E acabou. Vamos cair na gandaia. Mas ele habita em nós, por ele, pela fé. Pela fé. Pela fé. Né? E ele permanece para sempre em nós. Então nós não temos a perda da salvação, a perda dessa habitação. Então o que Paulo está orando, irmãos, é para que através do Espírito Santo, com o seu poder, ele transforme o nosso homem interior, para que haja essa habitação. Cristo não vai habitar aqui com o velho homem. Não, ele só vai habitar aqui com o novo homem. Esse homem interior, conforme nós lemos lá no verso 16, transformado no interior, né? No interior nosso. E que pela fé dada a esta pessoa, Cristo possa habitar nela. Ou seja, permanecer nela para sempre, em seu coração. Né? Permanecer nela, em nós, em nosso coração, em nossa alma, em nosso âmago. Correto? Já que Cristo, irmãos, habita em nós, necessariamente, o que ele vai falar aqui? A fim de estando enraizados, enfundados em amor. Né? Enraizados e fundados é sinônimo. Né? Enraizados no amor, né? Já que Cristo habita em nós, esse amor tem que aparecer. Esse amor tem que aparecer, que é o amor de Cristo, né? E esse amor vem de Cristo. Vamos lá em Colossenses, capítulo 2, desculpe. Colossenses, capítulo 2, verso 7. Olha o que diz. Colossenses 2,7. Enraizados e edificados nele. Nele quem? Cristo.